Boa noite a todos que forem chegando aí, vão dando uma boa noite. Voltamos aqui com o nosso encontro de todas as terças-feiras. E hoje nós estamos falando de Jesus perante Pôncio Pilatos, né? Quando trouxeram Jesus e Pilatos o interrogou, né? Perguntando o que ele tinha feito de errado. E ele ficou em silêncio, né? Primeiro, Pilatos pergunta, você é o rei? Você é um rei dos judeus? E ele disse que quem estava falando isso era o Pilatos, porque ele nunca se denominou como rei, né? As pessoas aqui diziam que ele era. E julgando, interrogando ele, perguntando qual foi o mal que ele tinha feito, e ele silenciava. E o povo, né, eufórico, gritava, né? Crucifique-o, crucifique-o. Mesmo quando foi ofertado de libertar um dos prisioneiros, né, pela ocasião da Páscoa, que era costume, então o povo preferiu que libertasse Barrabás. Que na concepção daquela época, né, Barrabás era um bandido. Na nossa concepção hoje, ele era um ativista político. Ele estava fazendo algazarras. Claro, na verdade, ele estava fazendo uma manifestação e houve uma briga e ele acabou matando uma pessoa. Então, ele realmente tinha um crime que era ter matado alguém numa manifestação. Mas ele era lá um ativista, né? Estava lutando pelos direitos de algo que ele acreditava. Então, o povo achou que deveriam soltar o Barrabás e crucificar Jesus assim como foi, né? Aí eu me pergunto, se o povo achasse que Jesus deveria ser libertado, como seriam as coisas hoje? Como a gente poderia fazer um comparativo, né? Naquele momento crucial em que Jesus estava ali, a decisão era do povo, e o povo dissesse isso, soltem ele, que ele é inocente. Como seria a história hoje? O que seria? Será que nós teríamos tantos ensinamentos assim que Jesus deixou para nós, né? Será que a gente acreditaria tanto no poder dele divino, né? Na centelha divina dele, que era muito forte? Será que ele seria um exemplo tão forte de virtude, de paz, de amor, de dignidade? Possivelmente, não tem como a gente fazer um comparativo desses, né? Mas possivelmente, talvez não, né? Talvez fosse apenas alguém que tentou fazer alguma coisa, ensinar, e não teria ficado tão marcado. Por isso, Jesus lá na cruz, né, ainda disse, né, que seja feita a sua vontade, Pai. Porque as coisas tinham que ser exatamente do jeito que foram. Para que hoje, né, nós estivéssemos aqui estudando seus ensinamentos. Para que isso percorresse o planeta por muito tempo, né? Percorresse o planeta pela eternidade a partir dali, né? Porque enquanto existir o planeta Terra, as pessoas vão conhecer a história de Jesus, né? As pessoas vão saber quem ele foi. Mesmo os ateus, né? Mesmo as pessoas que se dizem não ter nenhuma religião, mesmo aquelas pessoas que não são cristãs, que são de outras crenças, né? Budistas, hindus, conhecem a personalidade histórica, né? Que é Jesus Cristo. Então, as coisas são do jeito que tem que ser, né? O acontecimento foi da forma que tinha que ser, né? Se mudasse qualquer trajetória ali, talvez não fosse hoje, a história dele já tivesse apagada, né? Por mais que a gente conheça algumas histórias de alguns heróis antigos, algumas pessoas conhecem, não o mundo inteiro como é com Jesus Cristo, né? O mundo inteiro conhece a história de Jesus.
Então, tudo que aconteceu foi da forma como tinha que ter acontecido. Achei que tu ia falar alguma Eu coisa. acho que melhor que essa, não justificasse, porque até hoje eles brigam por religião, né? Imagina na época que eram mais tosco que hoje, né? Mas tosco. Imagina, eles matariam tudo. Então, melhor. Era como tinha que ser, eu acho. Com certeza, né? Com certeza foi como tinha que ser. E até porque algumas entidades já comentaram com relação o tempo físico dele, né? Que ele ficou pouco tempo no planeta, porque a energia dele teve que ser tão. A vibração dele teve que baixar tanto para ele entrar num corpo físico no planeta Terra, que ele não tinha como ficar muito tempo, porque aquele corpo físico não ia suportar por muito tempo a grandiosidade daquele espírito, né? Como se fosse um calor, né? Um fogo dentro do nosso corpo que aos poucos ele ia se deteriorando. Então, que seja feita a sua vontade, né? Que Deus faça a vontade dele do jeitinho que tem que ser para ficar na história e para que a gente possa conhecer os ensinamentos dele, que são muitos. Que são muitos e a gente vai levar pela eternidade, né? Os nossos filhos conhecem, os nossos netos vão conhecer, os nossos bisnetos e assim por diante, né? A partir de então, todas as pessoas, em algum momento, se não ouviram falar, se não foram ensinados a acreditar na grandiosidade do amor de Jesus Cristo, né? Na capacidade que ele tem até hoje de nos proteger, de nos ajudar, pelo menos estudaram ele como personalidade histórica, né? Pelo menos isso alguém, todas as pessoas do planeta já ouviu falar, né? E conseguiu entender a grandiosidade desse ser que passou pela Terra. Quando o Pilatos estava lá interrogando, né? E a multidão ovacionou, né? Crucifique, crucifique, crucifique. Ele se isentou da responsabilidade, né? Ele disse: vamos crucificar este homem, ao meu ver inocente, porque vocês assim o querem, né? Portanto, então, ele fez o gesto que ele, né, lavou as suas mãos. Que o sangue de Jesus não estava nas mãos dele, né? Não ficou com as mãos sujas de sangue. Mas ele lavou suas mãos e, ao mesmo tempo, ele deixou uma pessoa inocente morrer, né? Porque ele tinha o poder de não deixar que ele fosse crucificado. Ele era o chefe, ele era o mandante da história ali. Ele tinha o poder, né? Ele poderia ter dito, não vai ser crucificado, vou bater de frente com todos aqueles sacerdotes e anciãos e quantidade de políticos da época, né, que estavam reunidos ali para crucificar Jesus, e ele preferiu se isentar, né, preferiu lavar suas mãos. E quantas vezes a gente, às vezes, né, vê alguma injustiça, assiste algumas coisas e a gente prefere lavar as mãos, né? Não interferir, não se intrometer, não dar a nossa opinião, né? Quantas vezes a gente já não fez isso? No decorrer das nossas encarnações, né? Não necessariamente nessa encarnação, né? Quantas vezes a gente já pode ter, né, se isentado de ajudar uma pessoa, né? Achar que aquilo ali não poderia ser feito daquele jeito e simplesmente a gente lava as mãos e deixa que seja feita a vontade da maioria, né? A gente tem ouvido falar, né? Eu não assisto jornal, né? Faz muito tempo. Mas, de uma forma ou de outra, as notícias que rolam no mundo acabam chegando até a gente, né?
como aquela história do anestesista que fazia aqueles absurdos lá com as mulheres quando iam ter neném, né? Uma coisa que a gente se acha seguro dentro, né, de um hospital, com um médico, uma pessoa idônea que tá ali para te tratar. E aí acontecem umas coisas assim extremamente absurdas. Mas quando eu ouvi falar, eu fiquei assim, meu Deus, é uma coisa totalmente sem explicação. Não tem lógica, não pode ser verdade isso, sabe? Não pode ser verdade, não pode. Eu não dei muita atenção no primeiro momento. Não, eu também não. O Miller me falou ontem, daí hoje começou a aparecer, pipocar uma coisa e outra. Eu digo, não tem explicação uma coisa dessas, né? Mas como, boa noite, Zu, como o pai Joaquim disse, né? Para que se puna, para que se corrija, é preciso aparecer, né? Para que se limpe, é preciso sair para fora. Mas é tão triste, tão inacreditável, inaceitável. Eu não tenho nem palavras para falar sobre esse assunto, assim, né? Até nem imaginei que isso fosse um assunto que fosse aparecer aqui para nós debater, mas eu acredito que as entidades de luz querem pelo menos nos fazerem entender o que é isso que está acontecendo com o planeta nesse momento, né? Uma coisa tão estrondosa. Não, sinceramente, sem palavras para dizer o que seria isso. Nem primitiva, né? Porque eu acho que nem os primitivos fariam uma coisa dessa. Eu não tenho palavras para descrever uma situação como essa, né? Porque a gente já ouviu casos de políticos, de padres, de pastor, inclusive do médium aquele, né? Do João de Deus. Que mais? Chefe, né? Professor, enfim. A gente já ouviu, já tinha se ouvido falar em situações como essas, animalescas, em todos os lugares. Muitos, sim. Mas dentro de um hospital, numa sala de parto, várias pessoas juntas. eu fiquei assim, estarrecida. O momento que a mulher tá ali, né? Com plenitude, né? Entregue, né? Pro seu bebê, anestesiada. E surgiu uma situação tão absurda quanto essa. Aí eu fico pensando, né? Será que Pôncio Pilatos lavaria as mãos numa hora dessas? Não denunciaria, não levaria a julgamento? E aí teve as meninas, parece que foram enfermeiras, né? Que desconfiaram e denunciaram, mas há quanto tempo isso vinha acontecendo, será? E talvez algumas pessoas possam pensar assim, mas esse assunto é para ser tratado em uma reunião espiritualista. Anteontem eu assisti uma live do Veludo da Mônica com o Juliano Posati. E eles falaram mais ou menos isso aqui. Nós somos espíritas, nós somos médium, nós somos espiritualistas, sempre, o dia todo, em todos os momentos da nossa vida. Então, qualquer que seja a situação do mundo, nos diz respeito. A gente precisa trazer para que as entidades possam nos dar um alento, nos fazer compreender o que é que está acontecendo com esse planeta, com essas pessoas que habitam o planeta, né? Porque o coitado do planeta não pode levar as culpas para esse tipo de situação. Mas com nós, seres humanos que estamos habitando o planeta nesse momento. Então, sim, qualquer que seja a situação que nos cause tanto horror, impacto, surpresa, continuo sem palavras para dizer o que isso causa,
precisa sim que a gente possa trazer para que os espíritos possam nos dar um acalento, né, de que a humanidade não está perdida, que isso são pontos isolados no mundo, né, que essas coisas que estão acontecendo é realmente para aquele momento que Jesus falou, separar o joio do trigo, sabe? O ser humano de bem, aquele que levanta de manhã cedo, que vai trabalhar para ter o seu sustento, aquele que, né, preza pela sua família, preza pelos seus vizinhos, pelos seus companheiros de trabalho, que ele possa continuar fazendo essas coisas e acreditar que aquilo ali é o certo, né? E que são poucos joios perdidos no planeta e que vão ser atraídos de alguma forma para um planeta que se adeque com esse pensamento animalesco dessas infelizes criaturas, né? Que muitas vezes são pessoas que conversam contigo no teu dia a dia e tu não sequer nem percebe. Ninguém nunca passa pela cabeça que esse ser humano teria uma atitude grotesca dessas. Então, se não acontece isso, de ser descoberto, ninguém nunca iria ficar sabendo. Porque se é aquela criatura que eu vi uma foto em uma postagem aí, tu olhava pra ele, era uma pessoa normal, assim, não tinha fisionomia né? Porque afinal de contas as aparências enganam, né? Às vezes a pessoa tem fisionomia de ser bandido e não é, né? O que é fisionomia de bandido, afinal de contas, né? Então, estão em todos os lugares, né? E se deixam envolver pelas energias das trevas, que é o que acontece nesse momento, né? Segundo o Pai Joaquim falou semana passada, né? As energias da luz, as pessoas que estão vibrando no amor, estão vibrando na luz. Quando acontece um evento como esse, acaba se dispersando, né? E então por isso que as energias das trevas vão pipocando, né? Naqueles seres que eles conseguem induzir ao erro, para que isso apareça e quem está vibrando na luz sinta o quê, né? Raiva, rancor, revolta, tudo que não presta. E aí então toda aquela energia de luz que estava havendo, ela passa para o outro lado. É jogada a favor das trevas, né? Então a batalha, né, segundo o Veludo, né, ainda falou nessa live, ela tá muito ferrenha, né? Nos umbrais tá muito forte. Nós precisamos orar e vigiar o tempo todo, né? Não só segundo o Veludo, né? Os nossos amigos aqui, os nossos mentores também estão sempre nos dizendo, né? É que casualmente foi domingo que eu vi, assisti isso e segunda que aconteceu essa outra situação. E aí meio que embolou na minha cabeça essa história toda. Então, a batalha tá muito ferrenha. E nós, imagina, buscamos nos harmonizar, orar, né? Daqui, trabalhar. E quando acontece isso, o que a gente sente? Pavor, né? Asco, um monte de sentimento ruim. A gente se desequilibra também. E aí, degringola tudo. É complicado, né? Se manter na vibração elevada quando a gente está num planeta de terceira dimensão, rodeado por tantas situações assim. Então, graças a Deus, hoje é terça-feira e a gente consegue sentar aqui, respirar fundo, perceber, né, o que está acontecendo, que é um ataque das trevas mesmo, e que a gente pode sim
respirar fundo, baixar a poeira, mentalizar nas coisas boas que acontecem, porque são a maioria. Não são noticiadas em maior parte, mas ainda assim as coisas boas são a maioria que acontece no planeta. Porque o nosso planeta é de luz e ele está progredindo. Tudo vai rumo ao progresso. Nós nunca vamos poder dizer que hoje as coisas são piores do que há 500 anos atrás, sabe? Hoje as coisas são melhores. Uma das explicações é que a gente ouve uma notícia como essa e a gente fica horrorizado. Há 500 anos atrás, né, fazia-se na frente do marido, do filho, matava, estuprava a criança, a mãe, a filha, todo mundo ali, e era normal. E as pessoas achavam normal. Então, estamos sim progredindo, porque hoje a gente fica horrorizado quando houve uma situação dessas, né? E são, graças a Deus, bem menos do que há 500 anos atrás. Então, a gente tá rumo ao progresso, sim, né? E que bom que as coisas vão se acomodar e que está sendo feita essa separação e não é, né? Torno a repetir, não é por castigo, é por campo eletromagnético. Cada afim vai sendo atraído para onde se sente melhor, né? Então, vamos dividindo o joio do trigo dessa forma. Então, eu vou pedir para o nosso mentor trazer, né, mais alguma explicação sobre a nossa leitura do Pôncio Pilatos aqui. Que eu acabei ficando nervosa com essa história. Acabei ficando... eu vou pedir para ele falar para nós algumas palavrinhas. Concluir com chave de ouro, né? Nos tirar dessa vibração que não é legal. E hoje quem a gente vai trazer aqui para falar é o seu Xangô, né? Que não é por acaso, ele é da justiça. Então, vamos ver o que ele tem para dizer sobre Pilatos e companhia. Pilatos, nessas alturas, já encarnou várias vezes, já está até perdoado. Jesus já perdoou lá na cruz, né? Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Um salve para os filhos. Salve, filho. Um salve a todas as falanges, a todas as entidades de luz, a todos os irmãos que estão aí do outro lado. Um salve à justiça divina. Como a filha falou, muitas coisas que acontecem no planeta deixam as pessoas sem saber o que pensar, sem palavras para exprimir o que estão sentindo, né, filho? Mas precisamos lembrar também que nada acontece por acaso, que na justiça do Pai, aqueles que precisam passar por determinadas situações acabam sendo atraídos, ou melhor, acabam atraindo aqueles que vão ser os seus algozes em algum momento. Inocente, totalmente inocente mesmo, nesse planeta, e que morreu na cruz crucificado, foi o nosso Senhor Jesus. Esse se propôs
a vir no planeta Terra, passar por tudo que passou e ser crucificado sem nunca ter pisado em uma formiga, sem nunca ter colhido uma fruta que não fosse saciar sua fome. Então, a partir de então, a população do planeta Terra somos todos endividados em algum momento. Em outra passagem da Bíblia que foi lida esses dias, dizia: os escândalos são necessários, mas ai de quem os causar. E isso que os filhos estão vendo nesse momento é mais ou menos isso. Quando ocorre uma causa e efeito, né, de encarnações passadas, choca muito as pessoas, porque não fomos feitos para vir aqui e fazer com que o outro pague por seus erros. Existem outras formas de se libertar daquilo que você passou, que você fez alguém passar, né, meus filhos? Pelo amor ou pela dor. Mas muitas vezes aquele ser só compreende o quanto errou um dia quando passa pela mesma provação. Como muito bem foi dito, há 500 anos atrás, era muito comum os homens violentarem as mulheres. E onde estão hoje aqueles homens que violentavam as mulheres há 500 anos atrás? E onde eles vão conseguir limpar os seus erros kármicos num planeta que está evoluindo? Através de poucos que ainda não conseguiram perceber, né, a gravidade de se fazer isso. Porque poderia recuperar pelo amor, mas o espírito muitas vezes se sente tão endividado, tão horrorizado com as coisas que fez um dia, que ele ainda opta por passar pelaquela situação, para sentir exatamente. Meus filhos vão dizer que a pessoa não lembra, né? E nesse momento vai ser apenas uma causa de dor e sofrimento, porque ela não lembra das coisas que ocorreram em outras vidas. Mas no momento que desencarnar, passar para o outro lado e perceber que conseguiu se libertar daquilo tudo, se sentirá como um vencedor. O que não justifica de forma alguma, meus filhos. Entendam? Não justifica que haja aquele que causa o escândalo. Porque ainda assim, aquela pessoa ainda assim poderia, de alguma forma, mudar, né? Lembram as decisões?
poderia de alguma forma mudar aquilo que havia traçado para si. Mas que bom que nos dias de hoje, situações como estas, além de não serem tão comuns, quando ocorre, causa horror na maioria dos seres humanos, que já alcançaram um grau evolutivo, certo? Por isso que estamos a cada dia mais a caminho do planeta de regeneração. Porque os humanos que habitam o planeta hoje já alcançaram um grau evolutivo a ponto de compreender as situações grotescas como algo errado, certo? Há uns tempos atrás, a pessoa invadir a casa do outro, roubar seus pertences em nome da lei, era comum, né? Em nome da igreja, era comum. Hoje já se sabe que igreja, né, que religião é para ajudar os seus fiéis, né? Já se sabe que não tem direito a invadir as propriedades dos outros, que a lei não pode botar as pessoas a morar na rua, né? As leis hoje são diferentes porque o planeta evoluiu. Então é assim, meus filhos. Quanto mais rumamos ao progresso, em direção ao progresso, mais nos horrorizamos, surpreendemos com as coisas ruins que acontecem no planeta. Ainda temos países em guerra neste planeta, mas em breve não terá mais. A guerra só acontece em virtude desses fragmentos tão ruins que fazem a maioria da população se associar com as trevas através dos seus pensamentos e fortalecendo, né, os irmãos que estão causando a guerra no mundo invisível. Compreende, meus filhos? Então, conforme o nosso irmão Pai Joaquim, né, sempre diz, a responsabilidade sobre o planeta é de todos que nele habitam. A responsabilidade da guerra não é só de quem está lá guerreando, é de todos que aqui habitam, encarnados e desencarnados. Porque os nossos pensamentos, as nossas atitudes têm um poder incrível. Quando agimos no bem, quando vibramos no bem, nós mudamos tudo ao nosso redor. Quando vibramos no mal, agimos no mal, pensamos no mal, atrapalhamos tudo ao nosso redor. Interferimos em tudo. Certo, meus filhos? Cada um de nós tem responsabilidade sobre o que ocorre no planeta. É muito importante a cada dia mais orar e vigiar. Não se deixar envolver pelas atrocidades que ainda acontecem, porque a energia de raiva que é emanada, ela não é direcionada ao ser que cometeu a atrocidade.
ela é direcionada ao egrégor do planeta e utilizada pelas sombras. Assim como as energias de amor não são exclusivamente direcionadas ao ser amado, são emanadas para o egrégor do planeta e utilizadas pelos seres das luzes, pelos irmãos que estão trabalhando pela luz. Certo, meus filhos? Então, isso é o que eu tenho para falar para vocês hoje. Né? Emanem amor. Se os meus irmãos não conseguem emanar amor para aquele ser que comete coisas erradas, emane amor pela pessoa que sofreu. Emane amor pelo seu animalzinho, pela sua criança, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelas pessoas que estão ao seu redor. Quanto mais emanações de amor, mais neutraliza as emanações de ódio. E melhor fica a aura do planeta. Certo, meus filhos? Que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso governador do planeta, possa estar abençoando a cada um dos irmãos na face da terra. Possa estar abençoando a cada um que sofre e a cada um que faz sofrer, porque não sabem eles o que estão plantando. E que o nosso Criador abençoe a todos. Um salve a todos. Uma boa noite a todos e até a próxima.